Boa noite. Se já estiver no ar aí, o pessoal dá um ok, se já estiver me ouvindo. Dá um ok aí, gente. Vou saber se está saindo já o som. Vamos lá. Projeto Ezequiel é Gustavo, né, Gustavo? Já me inscrevi lá no seu canal. Sou o primeiro inscrito lá. Já entrei lá e vamos começar a divulgar o canal. Abraço, Gustavo. Gente, boa noite. A primeira coisa que eu gostaria de falar, fazer dois comentários aqui rápidos. Primeiro, parabéns aos meus pais aí, 53 anos de casados. Isso é muito importante, a família é a célula de tudo. E os pêsames ao pai do Pláucio. O pai do Pláucio faleceu e já conversei com ele, já falei com ele e desejar o conforto à família dele. Vamos lá. Valeu, Gustavo. Bem, hoje esse hangout ele vai ser bem curto. Eu vou falar muito pouco sobre a primeira revolução industrial. O que eu quero marcar nessa primeira revolução industrial, tudo o que aconteceu, né, as partes importantes, para que vocês comecem a entender a formação realmente das cidades, das indústrias. Onde é que eu quero chegar? Eu quero mostrar como tudo começou, onde foi realmente o início de tudo, e como isso está sendo desmontado, e de que maneira, e o porquê. Então, para que vocês entendam como é a construção de uma sociedade dentro de uma revolução industrial, eu quero começar hoje falando sobre a primeira revolução industrial. Bem, gente, a primeira revolução industrial é ela começa no século XVIII, né? Isso é uma coisa importante vou falar. Ela ainda pega o século XIX. É importante frisar algumas coisas rápidas assim sobre o século XVIII para vocês se localizarem, né? Ele começa em 1701, né? E acaba em 1800, né? Ele é um século conhecido, uma das características do século XVIII justamente conhecido como o século das luzes, né? Justamente porque foi onde surgiram as grandes ideias iluministas, né, promovidas na Europa e mais tarde iria se espalhar, né, pelo mundo. A Revolução Francesa, que foi inspirada, né, em 1789, e importante que também é o último século da Idade Moderna, né, e quando começa a Idade Contemporânea. A Revolução Industrial ela se dá com o advento da invenção da máquina a vapor. E você começa a ter uma revolução dentro das fábricas. E isso é importante. Por que essa parte ela se torna importante, essa revolução industrial e o surgimento de indústrias? Primeiro que você começa a formar os grandes centros urbanos, isso é importante, são os primeiros êxodos, né, rurais, o êxodo rural que aconteceu na Europa, onde eu vou explicar depois, quando eu chegar no século XIX, quando a população da Europa passa de 200 milhões para 400 milhões. E você começa a ter uma nova maneira de ter uma produção. Antes da Revolução Industrial, a produção era feita pelo artesão e era feita em casa. O que significava isso? Uma baixa produtividade, um ciclo interessante isso também, porque era um ciclo completo. Então, por exemplo, o cara fazia uma roupa, ele fazia o que fosse. O que acontecia? Você pegava desde de você colher ou comprar o algodão, o tecido,
todo o processo para poder fazer a tecelagem, para poder fechar. E quando você começa a época industrial, você dentro de uma fábrica, você pertence apenas a um estágio da produção, né? Ou você é o cara que vai botar os botões na blusa, é você que vai cortar o pano, é você. Então ela começa a criar dentro do mercado, dentro do mundo, né, do universo industrial, o homem começando a fazer parte de um dos estágios. Não existe na indústria o cara que pega o primeiro processo e vai até o final. Isso em qualquer indústria. A gente pode citar, por exemplo, a de carros, tem um cara que é responsável pela pintura, o outro botar os pneus, bem que hoje é quase tudo robô. Mas o que aconteceu foi isso, dentro da Revolução Industrial, e é muito importante. Quando você tem um êxodo rural, quando você começa a criar as grandes cidades na Europa, né, e a principal da Revolução Industrial é a Inglaterra, o que acontece? Você começa a ter o crescimento da área comercial, a burguesia, os primeiros comerciantes reais mesmo de montar, de ter uma produção, uma venda maior, uma produção industrial. Você começa em outras colônias, isso é muito importante também. Em muitas colônias, se você pegar na época do século XVIII e XIX, é quando você começa a ter muitos escravos sendo soltos. Você pode colocar o Brasil nessa história também, porque o mundo precisava de pessoas para consumir. Se você tinha uma fábrica de pente, fazia 30 pentes por mês, você na Revolução Industrial você faz 2, 3 mil pentes. Então você precisa realmente que você tenha pessoas. Então, tudo que vai acontecer, nós vamos chegar depois, não vai ser hoje, eu vou explicar uma das mais importantes também, que é a segunda, né, Revolução Industrial. Essa importância da primeira, ela é basicamente isso, é a formação das cidades, né? Tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu, você precisa realmente de produção, você precisa do comércio, você tem que aumentar a saúde, é uma época de grandes epidemias na Europa, porque você começa a ter um povo que começa a migrar para as fábricas, né? Não existia ainda as leis, né, que iriam ditar depois as regras, só a partir do final da Segunda Revolução Industrial, onde você começa a ter crianças trabalhando. Eu posso até citar já no século XIX, que ainda é a primeira Revolução Industrial, a era vitoriana, né, que é da Rainha Vitória, que é de 1830 e alguma coisa, a 1901, onde o regime, né, vitoriano, o sistema vitoriano da rainha vitoriana, né, da Rainha Vitória, era conhecido por ter muitas crianças, muitos abusos e quase que uma escravidão. Então, o que eu queria falar, né, por isso que eu falei que ia ser bem rápido hoje. Depois vou abrir aqui para quem quiser perguntar alguma coisa, porque também não adianta a gente embolar tudo, tá? É muito importante isso, a gente entender que as cidades, como nós conhecemos hoje, os centros urbanos, eles começam na primeira Revolução Industrial. Lógico que você tinha na Grécia, você teve Roma, mas o sistema de produção, mesmo você tendo em Roma, né, o Império Romano, todos esses impérios bizantino, o que você ia pensar de império, assírio, babilônio, todos vocês tinham as cidades, com uma população grande, mas a Revolução Industrial, ela traz uma outra característica. Uma das características principais é esse uso da mão de obra dentro de um estágio de uma produção, o que não acontecia antigamente. O ferreiro era ferreiro, o cara que fazia o escudo para a guerra, ele fazia desde o início, né? Ele forjava e tudo sempre foi dessa maneira. E na Revolução Industrial você começa a mudar, então você tem que começar a treinar as pessoas, você começa a ter um desenvolvimento maior de tecnologia, de ciências.
Então, a primeira revolução industrial foi muito importante. Você dobrar durante um período, né, que foi o século XIX, por você dobrar a população europeia de 200 milhões para 400 milhões é uma coisa muito grande. Isso se dá por quê? Porque você consegue controlar já mais algumas doenças, você começa a surgir a tecnologia, com a máquina você melhora tudo, né? Com a máquina você vai melhorando a indústria, desde a indústria farmacêutica, a indústria de produção têxtil, que era o que dominava na Inglaterra. Então, essa é a importância. E eu quero frisar isso bastante, porque nós vamos conversar isso aí mais lá na frente, vocês vão entender a importância da indústria para que a população crescesse, e nós vamos chegar aos tempos atuais. A importância e a razão da indústria não precisar mais das pessoas. E é aí que nós vamos entrar. Eu chamo isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, esses problemas com Trump, com Bolsonaro, com Lula, isso tudo é uma perfumaria. Isso tudo é uma coisa marginal, ela está à margem do real problema. Então, as mesmas pessoas que fizeram a primeira, segunda, terceira e a quarta revolução industrial, são elas que são responsáveis também e agora querem e precisam que a população seja diminuída. E dentro de tudo que acontece com ordens de direitos humanos, tudo que está acontecendo, eugenia, todos esses processos, isso tudo está acontecendo, de filho de Bolsonaro, isso tudo é perfumaria, gente. O principal, se vocês olharem ou ficarem atentos para o que está acontecendo dentro do Brasil, não em termos de governo Bolsonaro, nada disso, mas o que realmente vem acontecendo, indústrias que estão vindo para cá, vocês vão entender. Vocês vão lembrar que quando eu falei da primeira revolução industrial, a coisa mais importante era justamente o aumento da população. Eram governos incentivando que as pessoas tivessem filhos, eram escravos tendo a liberdade, recebendo a liberdade, como foi no Brasil. Você precisava do negro não como escravo. O negro, na época, ele precisava ser simplesmente um consumidor, um cara que recebesse não milhões, ficasse rico, mas recebesse algum dinheiro para que pudesse comprar algum produto, e essa revolução industrial ela girasse também na América do Sul. Então, por isso que foram vários países receberam, né, os escravos receberam a liberdade. Então é isso. É muito importante isso aí que eu estou querendo falar hoje. É muito pequeno, tá? Justamente muito simples o que eu estou dizendo, né? Eu não estou contando nada. Então, André, eu vou falar sobre o Codex, mas deixa chegar lá na frente. Deixa chegar. A gente não está longe, não, porque na época da segunda revolução industrial, o Codex Alimentários já existia. O Codex Alimentários ele pertence ao século XIX. Ele é de 1883, o primeiro ensaio do Codex. Depois que o Rockefeller bota uma lenhazinha nisso aí, e na década de 40, já no século XX, década de 40, 50, o Codex ele toma uma forma, e depois ele é colocado como várias outras coisas, para que justamente esse processo inverso da primeira revolução industrial ela aconteça. Entendeu? Então, é justamente o oposto. O que aconteceu, nós vamos chegar na quarta revolução, mas o que vocês têm precisam entender e lembrar é o seguinte, que a primeira revolução industrial ela é o oposto do que acontece na quarta revolução. A primeira revolução industrial é quando faz a formação real da Europa que nós conhecemos hoje, porque não foi pela revolução industrial que a Europa nasceu, mas foi pela Revolução Industrial que a Europa tomou a forma, que o êxodo rural começou a acontecer na Europa, que o homem começou a ir para a cidade, para as fábricas, trabalhar, ele fazer parte de apenas um dos processos da produção. Isso é importante por frisar, porque isso, antes da Revolução Industrial, em toda a história do homem, desde Adão e Eva lá, você pode ter certeza que o cara tinha uma função só, e essa era a coisa mais simples. Então, o que eu estou dizendo, muita gente pode dizer, pô, estou assistindo Alex para poder ouvir a coisa mais óbvia do mundo. Não, é juntar o Lé com Lé, o Cré com Cré, porque muita gente não está entendendo o que está acontecendo hoje em dia, porque justamente não sabe lá de trás, não sabe como foi a formação,
não sabe como foi a primeira revolução, por que ela aconteceu, por que ela foi muito importante, entendeu? Por que ela criou a base para que isso tudo acontecesse. Na segunda revolução industrial, nós já vamos entrar com a família Rockefeller e companhia, nós já vamos começar aqui a eletricidade. Então, isso tudo é muito importante para nós entendermos que nós, quando chegarmos na quarta revolução, aí eu não vou gastar uma live, eu vou ter que fazer umas 2 ou 3 lives para poder explicar isso aí, e que realmente ou vem o Salvador ou são os robôs e nós vamos ser totalmente eliminados, cara. Seremos poucos, fora a grande família, né? O pessoal que está lá em cima, desde maçonaria, a turma toda lá para cima, que vai sobreviver. Mas isso tudo que vem acontecendo para a gente é pinto, perto do que esses caras vão fazer. Então vou repetir de novo, porque é muito pequeno, eu posso falar rápido, né? Começamos no século XVIII, tá? Que foi o século das luzes, né? Por causa dos Illuminati. Um século que foi marcado pela evolução da ciência. Um século que foi marcado por grandes êxodos rural, né? Rurais, onde a Europa começa a ser povoada as grandes cidades, onde começam a aparecer as grandes doenças, começam a aparecer os primeiros problemas de violência, a primeira formação do homem participando da indústria que existe até hoje e funciona até hoje como apenas uma parte da produção, onde você tem desde dos países africanos, sul-americanos, asiáticos, você começa uma liberdade, você começa as pessoas receberem a liberdade para que elas possam virar. Por exemplo, se eu tenho uma indústria e eu estou produzindo copo, e o meu público em volta aqui é todo escravo, quem vai comprar o copo? Então eu preciso da liberdade. Então aí que você começa. Então essa história de Princesa Isabel, que tinha pena, isso é tudo historinha, isso tudo, nós desde aquela época somos regidos pelo regime europeu, pelo sistema europeu de indústria, pelo parque industrial europeu, principalmente a Inglaterra, né? E você começa também, já nessa época, a conquista de alguns lugares, o deslocamento pelos mares muito mais rápidos, com suas máquinas a vapor. Então, isso tudo é muito importante. Muito importante. Isso aí, cara, isso aí, o Barão de Mauá. Isso aí. Então, Lucas, a história aí, é essa. Ô, Rafael, tudo bem, querido? Gente, é isso. Vou parar por aqui, vai ser um vídeo pequeno, as pessoas vão poder ouvir, aí vão dizer, mas pô, esqueceu de falar disso, daquilo. Não é essa história. O que eu quero só que vocês marquem a seguinte coisa: início da indústria, início das cidades com as indústrias, formação, a população da Europa é dobrada, isso é importante, de 200 para 400 milhões, isso é muito importante. Você vê que houve um investimento muito grande para que a população aumentasse, para que o consumo aumentasse também, você girasse a roda do capitalismo. E aí depois eu vou já, na segunda revolução industrial, já vou começar a entrar com algumas coisas até sobre o agrotóxico, Celso. É muito importante. E aí eu vou explicar, não vou entrar agora não. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar sobre a primeira revolução industrial? Não desprezem a primeira revolução, porque quando vocês chegarem na quarta revolução, vocês vão ver que a primeira é justamente o oposto de tudo que aconteceu. É quando você vai expandindo na primeira revolução, na segunda, quando você chega na terceira, ela para. Aí você vai começar a regredir. E nós vamos regredir, entendeu? Nós vamos regredir a um estágio anterior até a época de Cristo. Tá certo? Nós vamos chegar ao 4.0, nós vamos chegar a isso tudo. Vamos deixar. Eu estou lendo aqui, ninguém tem pergunta, tá tudo tranquilo, então. Alguém tem dúvida? Alguém quer alguma coisa? Quer saber o desenvolvimento da primeira revolução industrial dentro da ciência, né? Matemática, física, química, biologia.
eletricidade e metalurgia também. Já expliquei, uma das coisas mais importantes foi da Rainha Vitória, né? Porque ela insistia na escravidão. Gente, é isso então. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Então, André, eu vou chegar no Codex a Musa do Veneno, mas não hoje, senão a gente vai embolar. Entendeu? Ô Domingos, olha só, mas para você entender agora, você tem que. É que nem faculdade ou é que nem escola. Você primeiro aprende 1 mais 1, 2 mais 2. Se eu botar para você para fazer uma vetorial aí, você fazer uma equação e tudo, sem não ter aprendido 1 mais 1, você não vai conseguir fazer. Então, hoje, as pessoas não acreditam que está tendo que o mundo está regredindo, a sociedade ela está regredindo em tamanho. As pessoas não entendem porque elas não entendem quando foi o boom, quando acontecem o verdadeiro boom. Então, por isso. Então, não tem muito isso não, Domingos. Entendeu? Entender o agora é quando você entende o passado. É quando você. Por isso que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Por isso que quando você discute mais hoje o filho do Bolsonaro, você discute mais assuntos. Quer ver um assunto simples aí? Eu vou te responder, ô Domingos. Nosso presidente entrou e até agora o que os chineses fizeram com os barcos brasileiros não foi resolvido. Enquanto o nego está brigando, enquanto vocês estão dando importância a Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada, o nosso ministro da Marinha, que não é ministro, né, perdeu esse cargo, nem isso o Bolsonaro botou de volta, deveria estar preocupado com os navios chineses e o governo chinês que emite uma nota dizendo que não quer barco brasileiro pescando. Só que a lei das 200 milhas, essa região é nossa, e você não vê ninguém se pronunciar. Então, para entender o que está acontecendo agora, por que não está se pronunciando? Você sabe me explicar por que não tem pronunciamento nenhum? Porque você vai ter que cair na base, na espinha dorsal do mundo, que é a quarta revolução industrial. O resto é perfumaria. Muro nos Estados Unidos, Erdogan crescendo, Turquia, segunda força da OTAN, querendo sair da OTAN. Isso tudo é perfumaria, porque nada disso vai resistir à quarta revolução industrial. Nem a gente aqui. Ninguém vai resistir. Então, você né, estava lendo aqui o Rafael, por exemplo, o Brexit, né? Tanto faz sair ou não, tanto faz a Inglaterra sair ou não, tanto faz o filho do Bolsonaro ter roubado ou não, o filho do Lula ter limpado o cocô de elefante ou não. O que as pessoas não entenderam, por isso que eu estou começando do zero, é para entender por que nós chegamos aonde nós estamos. Aí, quando nós chegarmos na quarta revolução, porque a segunda também tem que ser uma explicação grande, quando chegar na quarta revolução, vocês vão ver que realmente isso tudo que está acontecendo é perfumaria. Perfumaria, é distração. Hoje eu estava lendo no Globo Rural, na revista Rural, que o Brasil vai abrir agora, é até engraçado, licitação para 3 ferrovias serem construídas. Só que isso aí acaba sendo do nosso dinheiro. E a ferrovia que é assinada com o Evo Morales para escoar a produção da China. Isso tudo é perfumaria, gente. Isso tudo é perfumaria, isso tudo é besteira. O próprio Globo fez uma... Eu não quero entrar na quarta revolução, não, mas vou dar a última coisa, tá? Última coisa. A coisa muito interessante que o Globo, né? O próprio Globo fez, né? Eles fizeram semana passada as 20 profissões que não vão existir mais daqui a um tempo, e em pouco tempo. E que existe um debate por que as faculdades ainda estão ensinando. Entendeu? É isso que está acontecendo. Agora, entendeu? Agora que as pessoas vão começar a entender que muita coisa que foi aprendida não terá mais utilidade. Sabe? Isso aí era o cara que era especializado em consertar telefone fixo. Nem existe mais. Entendeu? Isso nem existe mais. Então, se teve alguém que fez faculdade, se especializou, fez engenharia, está obsoleto. As pessoas não entendem o que está acontecendo com o mundo. Estão preocupadas
entendeu? Em discutir vida de Bolsonaro, de Lula, de Gleisi, de Maduro, de Verde, do caceta 4, entendeu? As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Já existe, vou só citar mais um exemplo rápido, que eu não quero ficar falando dessas porcarias da Quarta Revolução, entendeu? O que está, você tem hoje, tá, dentro da Justiça Federal, um debate entre os desembargadores para que os cartórios, para que o fórum, tudo seja colocado em inteligência artificial. Muitas pessoas que trabalham em cartório não terão mais utilidade, como há 15, 20 anos atrás os bancos começaram a reduzir. O Gustavo está aí presente, aí, a Tânia, o pessoal mais antigo aí, mais velho, acabei de chamar a Tânia de velha. Você antigamente tinha um cheque, no final do cheque você preenchia uma folha para poder pedir mais cheque. Gente, isso é coisa ultrapassada. Se você mostrar isso para os seus netos, eles vão rir. E porque eles vão ter um chip, porque eles vão ter um celular onde ele vai fazer os pagamentos só de passar no caixa. Você tinha que ir no banco, entregar o talão de cheque, e como você tinha que pedir, alguém recebia, alguém tinha que produzir, alguém transportava. Olha quantos empregos. Então, quando alguém fala para você, tá bem? Quando alguém falar para você, não, tem sim, ô Rafael, inclusive só vou te falar sobre isso, Rafael. Então, quando você pensar no processo que só um simples cheque, vou dar um processo simples também, tá? Simples. Que na Revolução Industrial, na segunda principalmente, a fotografia teve uma evolução muito grande. E que depois ela morreu. Para que serve hoje uma fábrica da Kodak ou da Fuji fabricar 1 bilhão de filmes por ano? Se você com seu celular, já faz tudo. Até o computador, que eu ainda uso aqui, o desktop, já está sendo obsoleto. As crianças não vão querer ter um computador desse em casa, porque ele já vai usar o celular, a tela vai crescer e eles vão usar. Então as pessoas não estão entendendo. Aí as pessoas não entendem isso, estão a fim mais de ficar discutindo direita e esquerda. Por quê? Não juntam Lé com Lé, o Cré com Cré. Não conseguem entender o real caminho que a humanidade está indo, e é irreversível. Só uma pessoa salva, é Deus, se ele vier e fizer o juízo final, porque senão nós caminhamos para que cada vez mais tenha câncer, agrotóxico proibido no mundo inteiro é liberado no Brasil, e assim vai, e assim vai. Vários empregos, cara, é um negócio muito louco. Eu vou dar, quando chegar a quarta revolução industrial, terceira e quarta, eu vou dar muitos exemplos de tudo que vocês não lembram, que já deixaram de usar e que era usado em produção em grande escala e que não existe mais. Onde estão essas pessoas? Quando alguém falar para você, quando alguém falar assim para você, quer ver? Mas com a evolução da inteligência artificial, novos empregos vão surgir. Você pede para a pessoa fazer o exame antidoping, ou então, entendeu? Parar usar o cigarrinho do diabo, porque ele é louco. Esse não ligou o Lé com Lé, nem um Cré com Cré, mas de maneira nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Porque não tem. Gente, obrigado a todos. Primeira revolução industrial é isso. Resumindo, formação das cidades e a população europeia dobrando de 200 milhões para 400 milhões. Depois nós vamos conversar sobre o que está acontecendo com a população. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos moderadores, Taninha, Luna, Rafael, a turma toda que está aí. Guardem isso aí, eu vou marcar já para falar sobre a segunda revolução, porque eu sei que a terceira e a quarta vai demorar bastante. A terceira, então, que é quando entra a parte da informática, vocês vão ver o salto que a humanidade vai dar. E quando chegar a quarta, vocês vão ver o salto que a humanidade está dando, só que é no abismo. Não vou passar a mão na cabeça, não vim aqui para falar para agradar, para poder falar bonito, para a pessoa desligar o computador e dormir com esperança. Isso aí eu não vou fazer. Não esperem isso do Alex. Eu vou falar o que está acontecendo, posso mostrar documentos, posso fazer o que for. Ô Jean, um abraço, Jean. Vou falar tudo o que tem que falar. Não, isso aqui não é hangout para nego falar bonitinho. Ô, Rô, chegou atrasado aí, Rô. Um beijo. Então, não espere isso de mim.
quem me acompanha já há 3, 4 anos aí, o que eu venho falando, as pessoas acabam vendo que as coisas vão acontecendo. 90% dos hangouts que tem na internet, nada acontece. Não, vai ter eleição, o cara vai não sei o quê, vai ter não sei o quê. Agora o Brasil cresceu, agora é vitória, a culpa é do STF, a culpa é não sei o quê. Gente, isso tudo é perfumaria, isso tudo está sendo usado simplesmente para que acabe justamente com o sistema que hoje nós temos. As pessoas não tendo mais trabalho, não tendo mais o que fazer, as favelas vão aumentar, as pessoas desempregadas vão aumentar, o número de doenças, o número de tudo. Então, aí que vai entrar realmente toda a programação para que a população seja diminuída. As pedras da Geórgia, o cara não fez aquilo de brincadeira, o cara não estava sem ter o que fazer domingo, não assistiu o Faustão e foi lá colocar as pedras na Geórgia. Entendeu? Então, quem acha que não, que está tudo tranquilo, que o país vai crescer, eu posso indicar vários canais aí. Manda ver, vai lá que vocês vão acreditar nisso tudo. Que nem ia ter eleição, que nem não sei o quê. Tem canal aí que bota 3, 4 mil assistindo aí e fala um bando de loucura. Eu fico impressionado. Por quê? Porque não ligaram o Lé com Lé, o Cré com Cré. Estão no mundo de Bob, estão no mundo da loucura. E não tem saída. Quando eu chegar na 4ª Revolução Industrial, aí vocês vão ligar desde o que foi dito no início, entendeu? Desde o que foi dito no início aqui. Todo o processo que o homem passa. O homem, ele começa na vida moderna aqui, né, contemporânea, na 1ª Revolução Industrial. É um detalhe importante, olha só o que eu estou dizendo e vou dizer de novo. O homem passa a fazer apenas parte de uma parte do processo, não do processo completo. E isso é uma das maiores marcas da 1ª Revolução Industrial, fora a criação da máquina a vapor. É porque você passa a ter dentro das indústrias as pessoas fazendo apenas parte de um processo, como se ela fosse demitida daquela ali e ela não soubesse fazer o processo inteiro, porque ela se especializou só em botar roda, só em botar botão. Entendeu? Então, é justamente isso aí que marca a 1ª Revolução. Forte abraço a todos. Pô, obrigado. Um conforto muito grande à família aí do Pláucio. Gustavão, um abraço. Cara, o Gustavo, Pláucio, Valéria, Wagner Cunha, o Marcão, que não tem feito, Tânia Matos, Taninha Velar, que também não tenho visto mais o Hangout, raramente eu consigo ver. Conhecimento é poder. Todos esses que estão sempre fazendo Hangout, estão sempre correndo atrás. Entendeu? Essas pessoas que realmente importam e que a gente tem que dar atenção. O Gustavo está com um canal novo, se inscrevam no canal novo aí do Gustavo. E vamos lá. Essa semana ainda eu vou tentar fazer a 2ª Revolução Industrial ou no início da semana que vem. Se for na semana que vem, eu faço semana que vem a 2ª Revolução e a 3ª. Porque eu vou precisar fazer a 4ª Revolução, eu vou demorar mais. Eu estou deixando os vídeos gravados, vocês podem compartilhar à vontade, tá? Vocês podem compartilhar sem problema nenhum. Eu vou ter o maior prazer em falar. Vai aparecer professores de história, vai aparecer não sei quem, falando de um modo prolixo, de um modo não sei o quê, contando até que roupa a Rainha Vitória, na época do seu grande reinado, né, de escravidão infantil, ela funcionou. Eu não quero saber de nada disso, eu quero falar a linguagem mais simples possível, para poder ligar o Lé com Lé e o Cré com Cré. Entendam o que aconteceu, onde começou o boom que hoje nós vivemos e por que isso vai regredir, o que vai acontecer. Vamos falar de tudo na 3ª Revolução, até a 3ª Revolução, de Kalergi, de guerra, formação de ONU, nós vamos falar sobre tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não vou tirar os vídeos, podem compartilhar, eu não sou de pedir para compartilhar nem like, mas podem compartilhar à vontade, entendeu? À vontade, porque nós vamos seguir uma sequência bem bacana. Gente, um abraço a todos, não se esqueçam, o Gustavo for USA está com um canal novo, tá? Não esqueçam de entrar, não esqueçam de acompanhar o Gustavo, que é muito importante o canal dele. Tá certo, gente? A Valéria tá fazendo, ela deve estar ao vivo agora, por isso que a Valéria não tá aqui. E a turma toda, o Pláucio a gente já sabe. Um forte abraço, obrigado, fiquem com Deus.